Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da reforma tributária. Eu converso com o Caio Bartini, que é professor de Direito Tributário, com MBA em Direito Empresarial na FGV. Doutor Caio Bartini, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado a você e os demais. Bom, eu queria uma avaliação sua em relação à reforma tributária. Nós conferimos a matéria há pouco, que há uma empolgação muito grande dos parlamentares de uma nova etapa do sistema tributário brasileiro. Na verdade, se apostava muito na simplificação, até mais do que redução de carga tributária. Vamos falar depois da carga. O senhor acredita na simplificação como advogado na área? Olha, eu tenho dúvidas. A reforma ela colocou mais reflexões do que certezas. Primeiro porque a operacionalização ela não me parece muito simples. Até mesmo porque, por mais que você tenha um regime em que eles buscam unificar a tributação e, consequentemente, fazer com que a União tenha a arrecadação de um determinado IVA, e os estados e municípios outro, eu acho que a operacionalização, principalmente na questão de tomada de crédito, principalmente na quantidade que nós temos de incentivos e subsídios que foram colocados em regimes específicos, para mim, eu acho que vai ser um pouco mais complicado do que o governo pinta. Bom, a expectativa do governo é que ele possa entregar para o contribuinte, tanto as empresas como o consumidor, pessoa física, a situação já pronta. Então, o consumidor pegando uma nota fiscal, ele vai saber quanto que ele está pagando de tributo. E aí o empresário teria mais facilidade, por exemplo, para descontar créditos, não ter a bitributação, principalmente ICMS, porque além da complexidade do sistema, nós temos aqui no Brasil muita disputa judicial. Porque não se tem ressarcimento de imposto pago, a bitributação, então tudo isso é um custo para a economia brasileira. Nesse sentido, o senhor acha que pode haver uma mudança? Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que, primeiro, não vai ser uma coisa tão simplificada assim. Segundo, não tem como nós avaliarmos nesse momento inaugural que essa facilidade que o governo diz em termos de implementação de sistema, ela vai ocorrer. Então, isso nós vamos ter uma noção exata quando do início da implementação. A reforma está colocada para começar a ser implementada a partir de 2026. Então, o governo tem 2025 como um todo para poder solidificar esse sistema e, a partir daí, colocar para fins de aprovação. Então, eu acho, Denise, que assim, é muito cedo ainda para poder soltar fogos a respeito da reforma. Tem pontos positivos, mas eu creio, por exemplo, que nós vamos ter um excesso de sobreposição de tributos. E acabaram colocando muitas alíquotas diferenciadas, tem cashback para a população mais carente, que é uma coisa justa, inclusive porque alguns serviços e produtos tiveram a tributação maior. Então, isso traz uma outra complexidade para quem vai gerir toda essa tributação. Não é? E tem a questão da alíquota que eu queria colocar também, porque se estima que com as mudanças que foram feitas aí de última hora pela Câmara, a alíquota pode ficar em 27%. É das maiores alíquotas do mundo para países que adotam o IVA. Sem levar em consideração ainda, Denise, que nós temos diferenças regionais e sociais que outros países que adotam o IVA não têm. O Brasil tem dimensões continentais, com diferenças regionais e sociais que são gritantes. O sistema de implementação do IVA adotado, de acordo com o sistema europeu, Canadá, Índia, dentre outros, ele passou por algumas alterações e foram sendo mudadas ao longo dos anos, mas de forma gradual. Então, eu acho que essa mudança de maneira abrupta, eu não sei se ela vai trazer mais soluções ou mais problemas. Por exemplo, a própria lei definir o que é bem, o que é serviço, o que é empresário, entrando, se miscuindo em matérias que são próprias e de definições de outros campos, que não tem necessariamente vinculação com a parte tributária. Isso, para mim, vai gerar um aumento de judicialização. Mas a gente tem, de qualquer forma, um sistema muito complicado. No caso do ICMS, por exemplo, são legislações diferentes, cada estado tem a sua forma, poucas alíquotas são iguais, são aplicadas da mesma maneira. Nós já tivemos, inclusive, o governo federal interferindo em tributação para segurar preço de combustível, por exemplo. Então, o imposto é muito usado como instrumento para estimular investimentos, essa questão de controle de preços. Então, por aí se espera uma simplificação. Nem nesse sentido o senhor não se anima?
Eu me animo em alguns pontos que a reforma trouxe. Eu entendo que o critério da não cumulatividade plena, ele é extremamente benéfico, da forma que ele vai ser implementado, mas eu vejo mais problemas, por exemplo, na questão da junção dentro dessa reforma do setor de serviços. Eu não entendo que o setor de serviços ele deveria ter o mesmo tipo de tributação numa alíquota unificada, o que acontece com o comércio, o que acontece com a indústria. Afinal de contas, no setor de serviços nós não temos uma gama de cadeia de produção para fazer tomadas de crédito, por exemplo. Então, se por um lado determinados setores vão ter alguma espécie de simplificação, outros nós vamos ter um problema sério em relação não só ao aumento da própria tributação, como vai ter um aumento também da burocratização. Porque no caso da indústria, cada etapa de produção, de compra de insumos, de material, pode ter o abatimento, a compensação. Então, você evita a bitributação, a reincidência da cobrança, que é um grande problema hoje que afeta a competitividade. Exatamente. E o que o senhor questiona é que o setor de serviços não tem o que compensar. Exatamente, porque a grande gama de gastos do setor de serviço é a contratação de pessoal, é mão de obra. E nesse caso, eu não posso deduzir aquilo que eu tive de contratação de pessoal na minha base de cálculo para fins de compensação da tributação. Agora, o senhor falou da mudança de uma forma abrupta, pode ser de abrupta sim em termos de regras, mas a fase de transição é bem longa, começa em 2026, 2030 eles vão rediscutir o quanto que está dando de alíquota, fazendo o teste, então vai sendo substituído aos poucos nesse sistema do governo. 2033 se imagina que esteja efetivado, e aí com uma alíquota que tem uma trava, a gente falava dessa projeção de 27%, mas na verdade tem uma trava que ela não pode passar de 26,5%. O imposto, então vai ter que ter um ajuste de algumas regras, então tem todo um prazo aí de implementação, inclusive é bom quem está nos acompanhando saber que nada muda sequer no ano que vem. Não. Inclusive, da forma que o governo colocou, e bem colocado, foi a transição começa a partir de 2026, se nada mudar até lá, começa em 2026 e termina até 2032. Essa mudança que eles pretendem fazer é justamente a questão da unificação do PIS e COFINS, criando a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, a unificação de ICMS, ISS, parte do IPI, para a criação do IBS, do Imposto de Bens e Serviços. E a gente tem uma novidade que é o imposto seletivo, né? Que é uma outra situação que assim, é nova, e aí a forma com que isso vai se dar também vai ficar às expensas da própria Secretaria da Receita Federal e do governo federal como um todo. De como será a aplicação em relação a isso. É importante que só estamos pegando uma parte do sistema tributário brasileiro, o imposto de renda deve passar por uma reforma também. O governo já lançou aquela ideia de aumentar a faixa de isenção até R$5.000 para a pessoa física, mas tem falado em tributação das grandes fortunas, dos mais ricos, de lucros e dividendos. Então tem uma série de ideias aí para equilibrar também a carga do imposto de renda proporcional à renda. É uma questão, é uma conta muito simples, Denise. A partir do momento que você está abrindo mão de determinadas receitas, você tem que buscar outras fontes de custeio. Então, se eu aumento a faixa de isenção de imposto de renda, o governo federal está abrindo mão do recebimento daquele determinado percentual. Ele vai ter que arrumar obrigatoriamente outras faixas, outros mecanismos para poder aumentar a arrecadação. Por isso que eu digo que toda reforma tributária, a reforma ela não foi feita, e isso a população tem que entender, a reforma ela não foi feita para diminuir a alíquota ou para diminuir carga. A reforma ela é feita para simplificação. Tanto que a negociação foi colocada dessa forma junto aos estados e municípios, que a redistribuição de recursos vai ser a mesma proporcionalmente agora. Inclusive, nós tivemos alguns casos de elevação da tributação para entrar na redistribuição aí já com um patamar mais alto de arrecadação. Exato, porque a gente só vai poder falar em diminuição de carga e em diminuição de despesa pública. Você só diminui receita se você diminui despesa. Então, de duas formas, você tem uma despesa aumentando, ou você arruma um jeito de cortá-la, ou você arruma um jeito de ganhar mais. Então, uma forma que o governo tem nesse sentido de ganhar mais é tentar ajustar a questão da tributação. Agora, do ponto de vista das empresas, como é que o senhor avalia a situação com o fim da chamada guerra fiscal? Que estados e municípios utilizam ICMS, ISS, isenções para estimular investimentos regionais, as cidades. A gente sabe que muita gente abre empresa nas cidades próximas da Grande São Paulo porque a tributação lá é menor. Sim. Então, isso tende a acabar. Porque haverá unificação. Do ponto de vista das empresas, é positivo isso? A tendência é, principalmente para aquelas empresas
na verdade, pensando aqui no ente federativo, né, nos estados e nos municípios, onde vai ser a tributação no destino, a tendência justamente é você diminuir esse impacto da guerra fiscal, somente tomando cuidado, logicamente, com aqueles estados que são exportadores. Né? Porque nesse sentido, como eu não levo em consideração o critério de origem, aí eu tenho que fazer aquela compensação que tem para não ter a perda significativa de arrecadação. Mas esse é um ponto positivo para a reforma. As empresas vão poder ficar onde tem exatamente a demanda, onde é melhor a instalação. Exatamente. E assim, uma vez que eu trago a questão no local da prestação de serviço ou no consumo do bem, isso faz com que também eu não tenha uma perda significativa de arrecadação para aquele determinado município que se encontra o consumidor. Perfeito, eu agradeço a presença de Caio Bartini, que é professor de Direito Tributário, com MBA em Direito Empresarial da FGV. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Boa noite, agradeço. Com vocês.